Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui para novamente analisarmos com o texto bíblico aquilo que aconteceu na segunda-feira da semana chamada Semana Santa, logo após a chegada de Jesus em Jerusalém, chamada por todos nós de Domingo de Ramos. Eu separei aqui o texto de Mateus capítulo 21, 18 a 22, logo depois do texto que eu li, em referência ao Domingo de Ramos, ao vídeo anterior. Diz assim: no dia seguinte, quando estava voltando da cidade para a cidade, Jesus teve fome. Isso aconteceu na segunda-feira. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. E os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Esse foi o texto que eu separei, mas aconteceram outras coisas também durante essa segunda-feira. Tá? Esse texto é colocado também em Marcos 11, de 12 a 14 e de 20 a 25. Tá? Por que nós sabemos que foi no dia seguinte? Porque está claro aqui no texto, no dia seguinte. Tá? E nós vemos que também esse texto também é colocado em Lucas 19. Tá? Que foi que podemos, analisando os evangelhos sinóticos, perceber que Jesus passou na segunda-feira, amaldiçoou a figueira, que começou a se secar imediatamente, e depois, no outro dia, quando eles passaram novamente, na terça-feira, ela estava totalmente ressequida. Tá? E é interessante sabermos que, de acordo com o relato de João, tá? Do Evangelho de João, lá no comecinho do Evangelho de João, diz de uma outra purificação do templo que Jesus faz, no começo do ministério dele. Então essa foi a segunda purificação do templo. Como foi isso? Ele chegou lá no templo e lembra que eu falei que no dia anterior ele tinha ficado observando, então ele voltou na segunda-feira e implementou aquilo que era já o seu plano, de purificar o templo. Ele tinha direito de fazer isso, porque ele era afinal o dono do templo, como também de todas as coisas, e não aceitava a corrupção do meio religioso e político que comandava toda a nação e que tinha implementado diversas práticas nocivas à fé do povo de Israel. Tá? Então ele desbanca tudo e chuta as bancas de vendas de animais. E é interessante nós sabermos que Jesus, no caminho para lá, ele faz implementa essa maldição da figueira. Tá? Ele fala diretamente sobre a figueira a respeito do poder da fé. Mas nós podemos perceber, ao analisar o texto, que esse texto da maldição da figueira era aplicado ao povo de Israel, que é a figueira que tinha somente aparências, folhas e não frutos. Tá? E não frutos. Jesus estava com fome e não encontrou a satisfação da sua fome na manhã com aquela árvore. Tem toda uma pregação que podemos desenvolver em cima desse texto, já preguei sobre ele várias vezes, e estamos apenas citando isso. Após ele amaldiçoar a figueira, ele chega no templo, desafia também os fariseus, as autoridades do templo, que perguntam para ele, logo depois de ele fazer a purificação do templo: com que autoridade você faz isso? Na terça-feira eles fazem a mesma pergunta também para Jesus, quando ele volta lá. Tá? E nessa ocasião todo esse clima tenso que você pode imaginar, Jesus profere diversas parábolas, tá? Sobre a rejeição dos judeus que estavam tendo contra Jesus, não aceitando a ele, não aceitando a sua pessoa, seus ensinamentos. E também ele
promove disputas também entre os fariseus, e os fariseus lançando perguntas e ele respondendo, todo aquele clima tenso e todo esse dia intenso de segunda-feira termina, tá? Com ele voltando de novo ao final do dia para descansar. Que nós possamos entender que esse dia da segunda-feira aqui de Jesus passando nos dias anteriores, né, à sua morte e ressurreição, que isso tem muito a ver com a gente também, com as principais lições que devemos ter, que Jesus não aceita corrupção dentro da igreja, dentro de nós, e devemos estar sempre combatendo tudo isso, porque afinal ele comanda o templo, ele comanda da mesma forma como ele comandava o templo em Jerusalém, apesar de ser rejeitado, ele comandava, ele de fato era o Senhor do templo, da fé dos israelitas, como também ele é o Senhor da nossa vida, da nossa igreja, das igrejas, e constantemente ele está examinando e julgando e colocando a sua vontade dentro de nós e das igrejas. Que o Senhor nos ajude a compreender as principais mensagens da segunda-feira. Deus te abençoe.